Pessoal, ontem eu conversei com vocês sobre essas notícias da programação neurolinguística e eu creio que eu estou falando para a maioria leiga, né, nessa abordagem terapêutica. E deixei bem claro também que não se trata de curso, mas sim de alguns recursos que eu vou te dar para poder você ter uma programação mental melhor, porque inclusive é a PNL que os coaches usam nos treinamentos, tá certo? Para a pessoa conseguir o que ela quer. Então, eu não vou seguir uma sequência de nenhum manual nem de livro, mas eu vou abordar alguns recursos que eu acho importante você ter conhecimento. Por exemplo, raporte. Você sabe o que é um raporte? Raporte é uma palavra francesa que significa a qualidade do relacionamento que você tem, que o terapeuta tem com o seu cliente ou que você pode ter com outra pessoa, qualquer outra pessoa. Então, é necessário fazer um raporte, você saber fazer um raporte para poder ter um bom relacionamento, tá certo? Eu vou dar um exemplo. A pessoa está numa loja vendendo produtos de beleza. E você chega lá, aí você pergunta, você tem tal produto? A pessoa responde assim, não, não tem isso aqui não. Aí você diz assim, não é, mas já teve, mas não tenho mais. Dá vontade da pessoa dizer, então vai para aquele lugar. Porque o vendedor, principalmente, ele tem que saber fazer um raporte, né? Então, você tem que tratar as pessoas com gentileza, olhar nos olhos, se colocar no local da outra pessoa. Se for o caso, você acrescenta até alguma informação onde ela pode conseguir aquele produto, tá? Então, a qualidade do relacionamento, por exemplo, quando o psicanalista ou psicólogo ele começa a fazer um tratamento, tá? O paciente ele vai depender de uma coisa chamada transferência. Somente quando acontece a confiança da pessoa que está se tratando com o analista é que ela vai começar a contar as coisas íntimas dela, as coisas que estão no inconsciente. É quando acontece, só depois que acontece a transferência. E eu já tive conversado com inúmeras pessoas que elas falam para mim, olha, eu precisei fazer mais de 14 sessões para poder acontecer a transferência. Enquanto comigo acontece na primeira sessão. Porque eu tenho essas práticas integrativas, certo? Já comecei a fazer sessão com a pessoa aqui morrendo de rir. Abri a sessão morrendo de rir, ela riu também. De repente a gente fez um espelhamento, fez um enquadramento e ela já começa a contar as coisas que se passam com ela na primeira sessão. Isso é um raporte, tá? Em que você consegue fazer esse espelhamento com a pessoa e por isso que a gente trabalha com a psicoterapia breve, porque não tem espaço para acontecer 10 sessões para depois acontecer a transferência. Não, isso é a primeira coisa que tem que acontecer com o primeiro contato que a gente tem com a pessoa, tá? Então, a qualidade do seu raporte depende de você ter educação, empatia, você fazer um espelhamento, tá? Então acontece um raporte, logo no início da sessão, aí vai, o tratamento anda. É por isso que nós estabelecemos a quantidade de sessões em psicoterapia breve. Particularmente eu tenho trabalhado com um número de 10 sessões de psicoterapia breve. Porque as sessões, elas são enxertadas de treinamentos do próprio PNL, tá? De mindfulness, de neurociência. Então, as pessoas fazendo esses treinamentos, ela progride bem, tá? Depois do raporte, outra coisa importante quando a gente trata de PNL é de resultados, tá? Você precisa saber que resultado você quer. O que é que você está planejando na tua vida? Que resultado você quer? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dividir em 3 partes. A primeira parte, onde você está, ou seja, o que você tem, em qual estado você está agora, né? Onde você quer chegar, tem que definir onde você quer chegar, tá? E o terceiro é quais são os meios que você vai utilizar para chegar no estado que você quer chegar. Isso aí, a PNL trabalha com esses resultados, tá bom? Outro recurso que eu quero falar aqui é sobre o feedback. Quando você começa a fazer uma coisa, é importante você ter o feedback, tá?
Ontem mesmo, ou hoje mesmo, eu reclamei. Eu digo, pessoal, eu estou fazendo as coisas, ninguém me dá o feedback. Se você não recebe feedback, você não sabe se você está fazendo certo, se você está no caminho errado, se você deve continuar nesse caminho. Tem que receber o feedback daquilo que você faz, que é o que as pessoas acham do que você está fazendo, se vai dar certo ou não, tá? Por fim, outra coisa importante que a gente tem que ter na nossa vida é flexibilidade, tá? Flexibilidade. Você tem que ter uma flexibilidade mental para você fazer uma coisa, fazer a coisa que você acha que está correto, mas se não der certo, se você insistir e não der certo, tem que ter flexibilidade para adotar um outro caminho, tá? Esse negócio de ideia fixa não combina com o mundo Bunny, tá certo? Não combina com o mundo Bunny. Segundo os antropologistas, atualmente nosso mundo significa mundo Bunny, que é um mundo totalmente inseguro, insustentável, que ninguém tem certeza de nada. Então, não cabe você ter uma ideia fixa sobre determinado projeto. Se não deu certo de um jeito, tenta de outro jeito, tá bom? Como o nosso vídeo está ficando grande, eu vou concluir falando de um pressuposto da programação neurolinguística que é muito importante para você saber se utilizar da programação neurolinguística, tanto para você como para você aplicar para outras pessoas também, tá? Pressupostos são assertivas, são afirmativas que nem sempre são reais, mas são necessárias para você trabalhar com ela, tá? Então, um desses pressupostos é o que diz assim, ó: já temos todos os recursos de que necessitamos, ou então podemos criá-los. Porque quando ele diz que você tem tudo do que precisa, ou se não tiver, pode criar, significa que você nunca pode dizer assim: ah, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho determinada qualidade. Não. Se você não tem determinada qualidade, você pode criar. Então nós vamos estudar mais para frente como você se preparar mentalmente para obter um estado mental melhor e você conseguir o que você quer, tá certo? Se lembre, já temos todos os recursos de que precisamos. Se você não tem, você pode criar. Não deixar esses recursos de modo algum na dependência de outras pessoas, tá certo? Você tem ou você cria. Então você veja que a programação neurolinguística, ela pode ser usada, primeiro, em relacionamentos, em negócios e no seu estado mental para você conseguir aquilo que você quer, tá bom? Eu peço a você mais uma vez que dê o seu feedback, critique ou elogie ou faça um sinalzinho de que curtiu e acesse a minha página, tanto no Instagram como no YouTube, porque eu preciso de seguidores, pessoal, para poder continuar fazendo os meus vídeos, ok? Eu vou continuar dando mais recursos, lembrando, não é curso, são recursos de PNL que eu estou falando para você aprender a controlar a sua mente, tá bom? Ok? Obrigado.